Olá, graça e paz da parte de Deus seja contigo. Deus abençoe sua vida. Você que está chegando comigo aí mais uma vez no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que tem dedicado um tempo a estar participando conosco aí das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Você é meu convidado a estar comigo. Vamos estar hoje iniciando a quarta lição desse trimestre. E você é meu convidado a estar. A mordomia da família. Mas antes de iniciarmos essa aula, eu quero lhe convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, que está participando hoje aí pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Deixe seu like aí, seu comentário. Antes de iniciar essa aula, você já deixa seu like. Quando terminar a aula, você deixa seu comentário, aquilo que você gostaria de saber, ou acrescentar também no nosso canal. Hoje nós estamos começando aí a próxima, nessa aula da Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando sobre tempos, bens e talentos, né? E nós vamos estar falando aí sobre a mordomia da família, né? O que é a família, o padrão familiar, um padrão muito justo, né? Que a gente precisamos aplicar na igreja, o padrão justo devemos aplicar na igreja, trazer para a nossa sala de aula aí, algo da parte de Deus, que Deus tem colocado em nosso coração. Então, nesse momento, começa a lição de número 4, a mordomia da família. Muito bem, mordomia da família, lição de número 4. O texto áureo vai nos dizer assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. A verdade prática, ela se encontra, a verdade prática diz o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Palavrinha meio complicada e grande para os professores decorar. A leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar em duas passagens, que é a passagem de Josué capítulo 24 e a passagem de Efésios capítulo 5, 22, 25 a 28. Efésios capítulo 5, vai também estar falando um pouco disso aí. Nós temos três objetivos que queremos destacar nessa lição. Os objetivos é destacar a família como plano de Deus, explicar a mordomia da família e a família cristã sob ataque. Aliás, o objetivo geral é conscientizar os alunos que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente, devemos zelar pela família. Falando de família no dia de hoje, não está fácil falar de família, né? Porque a família tem sido bombardeada, a família tem sido atacada. A cada dia que passamos, nós vemos as famílias sendo atacadas. Eu acredito até que essa lição de domingo agora, ela vai ser muito boa e fácil de ser comentada na sala de aula, porque todo mundo gosta de falar dos padrões familiares. E não precisa tanto de ficar apegado à lição, porque a lição ela traz um conteúdo muito fácil para dissertar em sala de aula. A família é a primeira instituição criada por Deus, nós colocamos. Vamos à introdução aí da sua revista, só para a gente poder ler, para ter um caminho, né, da nossa lição. É bom você, professor, ler a introdução. A introdução diz assim: na presente lição, veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é plano de Deus revelado desde Gênesis. Na Escritura, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que infiel é quem não cuida. Assim o propósito. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvos das suas bênçãos. A introdução dessa revista nos dá uma clareza do valor da família. O que é a família, na verdade? A família é a base da vivência. A família, tanto seja o esposo, a esposa, com filhos ou sem filhos, ou a mãe que mora só com os filhos, os pais que moram só com os filhos. Quando se fala de família, se fala de um padrão genético daquilo que Deus constituiu sobre a terra. Claro que existe aquelas famílias que não são biológicas, são as famílias que acaba que alguém na solidão adota uma família para si, mas todos devemos ter um padrão familiar. A família
é uma das primeiras instituições criadas por Deus. Deus tem prazer em construir família, em instruir família. Desde o Jardim do Éden, a preocupação de Deus com a família era muito grande. Família é um projeto de Deus. É o que nós vamos aprender nessa lição, que a família tem como um parâmetro do projeto de Deus. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 que aquele que o infiel é pior que o infiel é quem não cuida da sua família, ele já está praticando o ato da infidelidade. O ponto 1 da sua lição, se você abrir no ponto 1 da nossa lição, vai falar sobre a instituição do casamento, a família no plano de Deus, a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento, o Senhor Jesus confirmou essa instituição. O original é legal, conforme a lei de Deus. Não tem lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, diz, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso aqui é o parâmetro de Deus, deixando para o casamento. Quando chegasse ao ponto do casamento, o homem deixará a sua casa e unirá a sua esposa. Portanto, desde Gênesis já era bíblico isso aí, que o homem não viveria mais debaixo do teto dos pais, ou debaixo dos conselhos do pai, ou debaixo do andar sobre o andar dos pais ali, que ao pegar-se uma certa idade, já uma responsabilidade, e subindo ao altar, dedicando-se ao casamento, ele agora tem uma obrigação, uma ordenança agora, de apegar-se à sua esposa. Agora, nesse momento, ele vai passar a cuidar da esposa. O casamento, biblicamente falando, é permitido por Deus, e Deus institui o casamento. Tanto que Deus fez o casamento de Adão e Eva. E nesse momento agora, Deus deixando biblicamente para nós, portanto, deixará o homem pai e mãe, porque naquele momento já não será mais filho para estar na casa. Ele agora vai deixar os pais e vai habitar com sua esposa, vai coabitar com a sua esposa, como era um princípio bíblico. O texto aí vai dizer que aqui está a maneira clara do casamento, como instituição divina e estabelecida. Ele vai cuidar da sua família. Assim como o filho se espelhou no pai, que cuidou da sua mãe durante todo o percurso, ele agora aprendeu que ele precisa agora tomar um rumo na vida e cuidar da sua família. Claro que existe alguns que parece que dentro do relacionamento casou, mas não largou a aba do pai, não largou a aba da mãe, e às vezes isso traz até um conflito para o futuro. Porque aqueles que casam, aqueles que têm uma vida conjugal, mas vive sob a administração dos pais, tanto a mulher quanto ao marido, automaticamente eles não conseguem construir um padrão familiar. E o padrão familiar se constrói a partir do momento que se desapegam. É necessário que aquele que casa, ele desapega dos pais. Não, ele não vai deixar de ser filho, ela não vai deixar de ser filha, nem ele vai deixar de ser filho. Ambos vão unir mais as famílias, mas cada qual agora vão prosseguir a sua jornada, vão viver a sua vida, vão criar seus filhos, vão educar seus filhos. Os filhos vão ter a característica do pai, não é? O filho não pode ter característica do avô ou de outro, tem que ter característica do pai. Isso é biológico, isso é natural do ser humano. Então, quando se fala do matrimônio, nesse conceito aqui bíblico de deixar o homem, seu pai, sua mãe e a sua mulher, está falando do homem porque o homem é o cabeça da casa. O homem é o cabeça do lar, ele que tem que partir, a decisão tem que partir dele. Quem parte da decisão de sustentar a esposa, porque até porque em Gênesis, biblicamente falando, naquele tempo a mulher vivia à mercê do marido, ela não trabalhava, ela tinha que ficar em casa, ela se dedicava à família, se dedicava ao lar. Então quem tinha responsabilidade como provedor da casa é o homem. Claro que hoje os valores mudaram, tudo mudou hoje há uma mudança, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, estão tomando mais rumo da situação. Alguns trabalham, alguns maridos não estão trabalhando, a história hoje mudou, mas no tempo bíblico, no tempo de Gênesis, se falando lá do Velho Testamento, do início da família, do padrão familiar, quem sustentava o sustentáculo da casa era o marido. Não tinha como, era o homem que sustentava a casa. Quando o homem morria, tinha que ter um filho homem, um filho varão, que assumia a responsabilidade da casa. Mas enquanto isso não acontecia, o homem assumia.
A lição também no ponto 2 vai dizer da origem da família, que o livro de Gênesis relata que a partir do homem, como eu falei agora, do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus abençoou e Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Essa foi uma ordenança quando Deus fez Adão e Eva. Que a ordem de Deus era que a terra fosse povoada. Através do homem, através da mulher, haveria essa povoação da terra. Então a ordem de frutificar, a ordem de gerar, a ordem de dar frutos, é uma ordem bíblica, uma ordem de Deus. A origem da família se estabelece a partir do momento que o homem passa a coabitar com a sua esposa. A partir desse momento aí, o homem agora a mulher vai procriar, vai ter sua criação, vai formar e vai começar a formar a família. Vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem os netos e ali vai se povoar uma família. É um parâmetro, é a origem da família. Essa instituição é tão importante de Deus e ele criou antes dos estados, antes mesmo da igreja. A família foi criada antes da igreja, foi a partir de uma família, qual o Tito prometeu de abençoar aos demais. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 3, Deus falando com Abraão. Abraão, te abençoarei as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir daquele momento ali, Deus institui a família. A família não foi instituída depois da igreja. Deus não formou a igreja primeiro para depois formar a família. A família vem antes da igreja. Nós vamos aprender nessa lição que a família ela vai vir bem antes da igreja. A família não vem depois. Muitas pessoas estão defendendo a igreja, defendendo o templo, o santuário, achando que está correto. Mas não, o correto é você honrar a sua família, abençoar a família. A família ela precisa ser abençoada. A família precisa ser abençoada através do esposo, através da esposa, através da mãe, do pai, dos filhos. Se forma uma família para se formar uma igreja. Não se forma uma igreja para se formar uma família. Está errado. Quem pensa assim, quem age assim, quem está imaginando assim, está errado. Porque a nossa ordenança, o nosso dever é formar a família. Porque da igreja começa em casa, o culto começa em casa, tudo sai de casa. Existe o culto no lar. Nós vamos estar falando também daqui a pouquinho sobre isso. O ponto 2 da mordomia da família vai dizer dos princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de instrução matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos os princípios universais antemporais para o casamento. A Bíblia é nosso guia de fé, regra e prática. A Bíblia rege todo o matrimônio. Tem uns princípios ali. E dentro da lição, você vai aprender sobre o princípio da monogamia e aprender também que lá atrás, no início, Lameque, né? Começou pela história da Lameque, que ali começou-se a bigamia e começou a abrir mão. Até depois o homem poderia ter poligamia, poderia ter 2, 3 mulheres, até mais. Até foi aceito entre as hebreias, entre os hebreus. Foi aceito, mas não era nada constituído por Deus, não era da permissão de Deus, não era o que Deus queria. Deus permitiu acontecer, mas não é isso que Deus quer para a família. Mas infelizmente, após Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer que depois da queda desviou-se o plano divino. O primeiro plano de Deus era que deixará o homem unir-se à sua mulher. O plano de Deus era que o homem tivesse somente uma mulher. Esse era o plano de Deus, mas quando veio a queda, quando do homem desviou-se do plano e distorceu essas diretrizes básicas. Por exemplo, na Bíblia vai narrar a história de Lameque, no qual eu acabei de falar agora, que é filho de Metusael, que deu início à praga da bigamia, Gênesis capítulo 4, versículo 19. Nesse versículo aí nós vamos ver a bigamia e depois outros, poligamia e outras coisas. Mas não era o projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi que o homem unisse a sua mulher. Tanto que Jesus vai falar na instituição, depois Paulo, aliás, vai falar que na instituição dos obreiros, que ele seja irrepreensível e marido de uma só mulher. Essa margem aí foi quebrada no final aí do Novo Testamento, entrando para o tempo da graça, isso aí foi quebrado. Já foi reformulado, já não podia mais. O tempo foi passando. Agora Deus institui a família no projeto certo que Deus queria, através de Jesus, instituindo que o obreiro, que o homem, seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. Não poderia ter mais do que uma.
ainda que alguém tenta, ou alguém acha que pode ter mais do que uma, ele está errado, biblicamente está errado, está em adultério. E Deus não aprova o adultério. Deus vai condenar o adultério. Quando o ser humano rebela contra a vontade de Deus, a monogamia de Deus, contra o casamento, um abismo para chamar outro abismo. Porque através dessa monogamia, através da poligamia, através desses casamentos ilícitos que acontecem por aí, casamentos de contrato, casamentos sem uma permissão de Deus, aí começou a acontecer lá atrás e vem até hoje, vem o incesto, vem o homossexualismo, vem a pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes, é o que vai nos narrar a revista. Dentro desse padrão monôgamo, do heterossexual e insolúvel, a vontade original de Deus, do Criador para o matrimônio, como o princípio da heterossexualidade, ou, na Escritura vai definir, vamos para a sua revista, no ponto 1 e 2 da sua revista, vai dizer que na Escritura Deus definiu para o casamento o princípio de união heterossexual, um homem e uma mulher, unidos para sempre sob as bênçãos de Deus. Essa heterossexualidade aí, do hétero, da mulher e do homem, definido por Deus como casamento, como matrimônio. Deus não definiu outro meio, outro mecanismo para formar família. O mecanismo definido por Deus, biblicamente, falando de família, é o homem e a mulher. Pode-se ter os arranjos por aí que tiver por aí, mas nunca vai ser família. Nunca vai ser padrão bíblico, nunca vai ser padrão de mulher. O padrão família é montado entre a heterossexualidade, entre o homem e a mulher. Não tem outro sexo, não tem outro meio de se formar a família. Gênesis capítulo 2, versículo 24, estabelece os princípios monogâmicos e da heterossexualidade. O texto identifica o homem que deixa a casa do seu pai, o homem deixa a casa do seu pai, de sua mãe, une-se a sua mulher. Aquilo que Deus fez. Deus fez o homem, fez a mulher. Então a família começa ali. O padrão da família é o homem e a mulher. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica séria. Esses dois princípios só exigem do verdadeiro sexual do amor, ambos, um de outro, dentro do seu cônjuge, que renove todos os dias o amor matrimoniais a cada dia. Então o casal ele precisa o quê? A cada dia renovar a sua aliança, o seu amor, a sua paixão, tudo aquilo que mantém a chama do amor vivo. Por isso que muitos estão acabando, casamentos estão acabando muito cedo, porque não há uma renovação da família. E precisa acontecer essa renovação. O ponto 2 também da sua revista, hoje eu estou falando muito da revista, que ela vai relatar pontos estratégicos para a família, a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a monogamia da família, forma constante e efetiva. Isso aqui já cabe à igreja, a família, a igreja, incentivando o valor da família, a monogamia da família. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, as pessoas fazem errado. A revista vai nos trazer os pontos certos. Nos pontos errados, as pessoas começam assim: Deus, igreja, esposa e filhos. Mas no ponto correto, o crente deve priorizar Deus, a sua própria vida, seu cônjuge e seus filhos. A igreja local ela vem depois, é como eu falei lá atrás, a igreja vem depois. Não adianta indagar, dizer que o reino de Deus, mas tem que buscar o reino de Deus primeiro. A revista vai nos explicar nesse domingo que buscar o reino de Deus primeiro não é priorizar a igreja. Não é a igreja estar no lugar da família. A família precisa estar no seu devido lugar. A igreja vem depois. O reino de Deus começa em casa. O que precisamos entender essa questão que muitos colocam um versículo, eu acabei de dizer assim, que aquele que não largar pai, mãe, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Não é dessa forma que Jesus está falando. Não é abandonar a família, não é largar a casa que Jesus está falando. O que Jesus estava relacionando aqui, que aquele que se pega mais as coisas materiais ou mais a família e abandona o reino, não é digno dele. Esse desapegar aí não é abandonar, é você saber que Deus ele está acima da família, está acima de todas as coisas, que é Deus que rege a família. É entender que Deus é o soberano, cabeça do lar é Deus. Ele reina dentro da casa.
E muitas vezes, não, a minha família, ou aquela idolatria, aquelas coisas todinhas, e esquecemos de Deus. Não, Deus precisa ter o seu lugar de prioridade, aí segundo vem a família. Eu vou pensar em Deus, pensar em mim, pensar na esposa, pensar nos filhos, pensar em tudo. O que você precisa entender é que há uma prioridade. E essa prioridade, primeiro, vem e começa com Deus. É Deus quem sustenta a família. É Deus que mantém a família de pé. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja. Quantos pastores, quantas pessoas estão por aí e diz que são bons pastores, mas em casa é um desastre, como o marido, como o pai. Tantas irmãs que estão por aí que são uns desastres como mães, como esposa, mas na igreja é uma bênção. Canta, prega, dirige, lidera ciclo de oração, são uma bênção, mas são péssimas como família. Dirigir a família são péssimas. Então nós precisamos aprender que é muito triste quando o obreiro encontra-se, a revisão dizer que ele encontra ganhar outras famílias para Cristo e perde a sua própria família. Ele não consegue ganhar a sua própria família. Entretanto, nós temos o ponto 3, que fala do relacionamento entre pais e filho. Relacionamento entre pais e filhos, na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados, a fim que os filhos sejam criados na doutrina do Senhor. Eles são herança e galardão do Senhor, Salmo 127. Como sacerdote do lar, os pais devem realizar o culto doméstico, ou cuidar. Os filhos precisam ser cuidados dentro da palavra de Deus, levar para a igreja, caminhar. Algum costume dizer que quando é novo é fácil, você arrasta pela mão e vai para a casa do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desviará dele. Você tem que aprender que a criança tem que crescer nos caminhos do Senhor. Muitos acham normal, não, vamos deixar ele em casa que está cansado, ou vamos deixar que ele está dormindo, e assim os filhos vão crescendo. Hoje temos adolescentes, temos jovens aí, defasados espiritualmente, sem desejo nenhum de ir para a igreja, porque no princípio da sua formação já foi errado, já caminhou errado. E muitos pais, infelizmente, educaram errado. Pegam seus filhos, educam de uma forma errada, levam para a igreja, deixa a criança brincar de qualquer jeito na igreja. Permite a criança, parece que faz um piquenique dentro da igreja. Infelizmente isso acontece. Leva os filhos para a igreja, leva carrinho, leva pipoca, leva bala, leva tudo. E as crianças vão crescendo errado dentro da igreja. Não, ele tem que ficar na igreja, tem que se distrair. Não, a criança ela tem que começar desde novo, saber o que está sendo pregado na igreja. Para que quando ela cresça, toma a idade da consciência e do juízo, ela venha tomar sua própria decisão e aceitar Jesus como Senhor Salvador. A família cristã está sob ataque, né? Agora um ponto muito importante que eu quero a atenção dos professores, a sua atenção, né? O ataque do Estado materialista. Esse ataque do Estado materialista, de modo geral, os países são governados por homens materialistas. Olha, quantas famílias sendo atacadas. E nós vamos ver na sua própria revista que vai falar sobre Karl Marx, né? Vai falar desse filósofo que dizia que a família já era para ter sido destruída há muito tempo. Que a família não podia existir. Que a família era para ser destruída. Desse modo, a igreja está sendo bombardeada, a família da igreja está sendo bombardeada todos os dias pelas lideranças políticas que acontecem por aí. Eles, teóricos, fundadores dessa doutrina, como ele diz que a família deveria ser abolida. Dessa forma o diabo usa, né? Da famigerada ideologia de gênero. Se você não ouviu falar ainda sobre essa ideologia de gênero, você deveria investigar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, saber. Dentro da ideologia de gênero, vai explicar que a criança, ao nascer, ela não precisa ser definida na sua certidão de nascimento o seu sexo. Ela não precisa ser definida. Ela vai nascer, assim constrói. Ela nasceu, quando chega a uma certa idade, ela decide se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Essa é a visão da ideologia de gênero. E ninguém pode nascer com sexo indeterminado. A criança não nasce macho, nem fêmea. A criança não nasce indefinido. Ela nasce macho, é macho. Nasce fêmea, é fêmea. Nasce mulher, nasce homem. Não tem essa questão de indefinido. Se torna mulher depois que cresce. Não é por meio da construção. Nós já sabemos que não é por aí mesmo. A sociedade quer isto. Esse é um dos maiores ataques do princípio contra a família. Dizer que o filho não tem lógica.
Você que é pai, você que é mãe, que está gerando, ou você que é mãe que está grávida aí já esperando o seu bebê, quando chegar lá no leito, você vai saber se é um menino ou se é uma menina. Agora, pelos princípios aí da ideologia de gênero, vai querer definir que na hora de você registrar, você vai registrar e vai deixar ele decidir amanhã se ele quer ser mulher ou se ele quer ser homem. Não existe isso. Deus já, desde a formação, já está definido o que ele é. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, esses sociais aí procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. Eles estão indo contra a palavra de Deus e contra a biologia, contra as identidades que ensinou desde o início que o homem nasce homem, que a mulher nasce mulher. Não há um sexo indefinido. Não podemos aceitar de forma alguma. Essa teoria aí, além de ser um ataque, a lição vai dizer que além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência contra a ciência. A biologia define que uma pessoa masculina, por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, os hormônios masculinos, marcado biológico e cromossomos igualmente masculinos. Da mesma forma a mulher, assim também define da seleção da mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Aquilo ali já está definido. Desde o nascimento, desde o ventre está definido. Quando faz a ultrassom, que vai olhar lá qual o sexo da criança, já aparece, o médico já sabe. Mas na evolução que nós estamos indo, vai chegar um certo ponto que o médico não vai definir mais na ultrassom qual é o sexo. Para que a criança depois decida o que ela quer ser. Meu amigo, minha amiga, professor, leve para sua sala que isso é diabólico. Isso não pode ser aceito. Esses partidos que estão apoiando isso aí, partidários políticos que apoiam isso aí, é antibíblico. Não tem conceito nenhum de Bíblia e querem destruir os padrões familiares. E há muita gente que apoia isso, que vota, que apoia, que elege pessoas desse porte que vai destruir a família. Quando na verdade existe um grupo que está batendo contra e vai bater contra isso aí. Nós não podemos aceitar. A genética possui cromossomos que marcam a identidade feminina. Isso aí marca a identidade masculina. Não se define um ser humano, não se define um homem na escolha que vai fazer no futuro. Se define na escolha, no nascimento já. Ele já nasceu com o seu órgão digital dele, já define se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Não tem, se aconteceu alguma coisa do futuro, é outras coisas. Mas isso aqui, agora não. Agora nós estamos definindo que ele nasceu homem e vai ser homem. Nasceu mulher e vai ser mulher. Não podemos aceitar essa ideologia de gente que está se pregando por aí. A lição desse domingo vai nos trazer um ataque contra Deus e a ciência. E contra a igreja. A igreja em si ela precisa entender que a família é projeto de Deus, que a família é a base de tudo. Se a igreja entender isso e lutar contra toda essa ideologia de gênero e outras coisas que aparecem, a igreja, a família vai prevalecer sempre nos projetos de Deus. Família é projeto de Deus. Por isso eu quero ler com você a conclusão que diz: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-os de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição lá de Deus com sua família, diante dos desvios do povo. Sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem se vai, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus seja louvado na sua vida, que você possa ter uma boa aula e sabendo que família é projeto de Deus. Não saia sem deixar o seu like, curtir nossa página aí, e compartilhar e convidar mais gente a se inscrever no nosso canal. Deus abençoe, aquele abraço.